Jogos mobile feitos em Java. Talvez muitos dos que estejam me assistindo nunca tenham jogado nenhum jogo desse tipo, mas eu tenho certeza de que quem viveu na mesma época que eu sente uma nostalgia batendo só de ouvir falar sobre isso. Pra quem não sabe, Java é uma linguagem de programação em que eram desenvolvidos os jogos para celulares mais antigos, que usavam um sistema operacional chamado Symbian. Pois é, mais um vídeo nostálgico aqui. Fazer o quê? Eu sou uma pessoa muito saudosista. Mas não me entendam mal, eu não vivo apenas de passado. Eu consigo aproveitar as coisas do presente. E isso não impede que a minha nostalgia sirva de combustível pra mim. E nesse vídeo eu não queria apenas falar da minha experiência, mas também mostrar um pouco disso para as pessoas que não viveram na mesma época que eu. E trazer um pouco mais desse mundo que cada vez mais pode se tornar esquecido. Minha experiência com jogos mobile. Eu tinha 12 anos quando eu ganhei meu primeiro celular de verdade, que no caso foi comprado pra mim. Era um Nokia, daqueles de botão, e por mais que eu tenha ficado pouco tempo com ele, já que ele estragou em um certo momento, eu ainda tenho muitas memórias boas com esse celular. Além de ser meu primeiro celular com MP3 e com câmera, foi a minha primeira forma de comunicação com outras pessoas à distância. Eu lembro de perder horas enviando SMS pra minhas amigas da escola, mas a coisa que eu mais fazia nesse celular, sem dúvidas, era jogar. Eu era obcecada por jogos de celular daquela época. Antes mesmo de eu ter meu próprio celular. Eu era aquela criança chata que pedia o celular dos outros pra jogar. E isso vem desde a época dos celulares tijolão, que nem eram coloridos, era só aquela tela verde. Eu jogava muito o jogo da cobrinha nesses celulares. Mas sem dúvida meu preferido da época dos tijolos era Space Impact, onde tu controla uma nave espacial e sai atirando em várias criaturas. Mas quando os celulares evoluíram um pouco, eu lembro de jogar nos celulares dos meus pais jogos que eram mais elaborados, além de serem coloridos e terem mais detalhes. E eu achava aquilo incrível. Eu nunca me vi como uma pessoa boa em videogames, até porque eu não tinha acesso a um console nem mesmo a um PC quando eu era mais jovem. Então os únicos jogos acessíveis pra mim eram os jogos de celular que tinham na época. Jogos. Caso estejam curiosos sobre como exatamente eram esses jogos, além do que eu mencionei antes, eu trouxe uma listinha dos que mais me marcaram, começando com os que eu jogava nos celulares de outras pessoas. Treasure Tower. Eu lembro de jogar esse jogo no Sony Ericsson do meu pai, aquele modelo que o botão parecia um joystick. Sempre que meu pai deixava o celular de bobeira, eu pegava ele pra jogar esse jogo. E esse jogo me dava um certo tipo de angústia. Eu não sei se era porque era meio claustrofóbico tu ter que subir uma torre fechada antes da água te alcançar, mas a atmosfera desse jogo me causava um certo desconforto. Mas eu não sei explicar o porquê. E eu particularmente não gosto de ter um determinado tempo pra fazer algo. Isso me causa muita ansiedade. Mas eu amava jogar esse jogo mesmo assim. Bouncy Tales. Da mesma leva de jogos que eu jogava no celular do meu pai, Bouncy Tales era o meu preferido. Eu passava horas jogando. Mas infelizmente eu nunca consegui zerar ele, porque a minha irmã mais nova um dia pegou o celular do meu pai e excluiu os jogos. E eu não sabia como baixar de volta. E por mais que eu me estressasse jogando esse jogo, ele também me trazia muita paz. Eu achava ele muito bonitinho e confortável. Caso tu esteja curioso, esse jogo de plataforma se assemelha muito a jogos do estilo Metroidvania, com muita exploração e segredos. The Sims 3. Eu não lembro de quem eu pedi o celular emprestado pra jogar, mas eu lembro de jogar The Sims 3. E aquele foi o meu primeiro contato com The Sims, já que eu não tinha um computador antes dos meus 13 anos. E eu pude jogar por pouco tempo, e depois nunca mais pude jogar de novo. Mas por mais que minha experiência tenha sido curta, me marcou bastante, porque foi a partir daí que eu descobri que eu amo The Sims e jogos desse tipo. Gameloft. Eu acho completamente justo eu comentar sobre a Gameloft, pois ela foi a responsável pelos jogos mais marcantes da minha infância. A Gameloft era uma desenvolvedora de jogos Java que desenvolveu os meus jogos preferidos e que mais me marcaram. E sem dúvidas o que mais me marcou foi Diamond Rush. Diamond Rush é um jogo de ação e quebra-cabeça com uma temática de arqueologia em que o jogador precisa coletar uma quantidade significativa de diamantes para desbloquear os mundos. Foi lançado originalmente em 2006 para dispositivos móveis que suportam a plataforma Java. Mais tarde foi relançado para Android nas coletâneas Gameloft Classic Arcade, em outubro de 2017, e na comemoração dos 20 anos da Gameloft em abril de 2020. O jogador controla um explorador de terras que embarca em uma busca de determinados cristais em 3 regiões distintas: Angkor Wat, Bavária e Tibete, cada uma com uma temática de ambiente diferente. Há 40 fases no total, cada uma possuindo ao longo do mapa um sistema de checkpoints. Existe um chefe, também temático de cada mundo, que é encontrado na última fase de cada mundo. Durante o jogo, o jogador pode encontrar baús que
podem possuir diamantes, nos quais são roxos ou vermelhos. O objetivo principal é obter uma quantidade de diamantes vermelhos para ter acesso à porta que levará ao próximo mundo, mas haverá perigos com os quais o jogador deve fugir, entre eles inimigos como cobras, aranhas e armadilhas de fogo e lanças gigantes. O jogador também pode conseguir vidas extras em baús secretos, ou completando determinados estágios ao pegar todos os diamantes vermelhos e roxos, ou não ter reiniciado a fase e não ter recebido nenhum dano. Cada diamante roxo obtido pode ser usado em uma loja para comprar upgrades que aumentam a barra de vida do jogador. Ao decorrer do jogo, itens especiais podem ser adquiridos, entre eles um martelo, uma bússola e um gancho. Eu lembro de ficar viciada nesse jogo quando eu ganhei meu primeiro celular, e não parei de jogar até zerar. E mesmo depois de zerar, eu costumava jogar tudo de novo várias vezes. Eu realmente amo esse jogo. Outro jogo da Gameloft que eu zerei que eu acho que ninguém conhece é Fast Icon. Nele tem uma modelo que precisa comprar roupas e vencer batalhas de modo. Eu não achei muitas informações sobre esse jogo na internet, talvez por ele não ser tão conhecido, mas eu zerei ele mais de uma vez, então eu acho legal falar dele aqui também. Ele também estava na coletânea da Gameloft Classics. Existem vários jogos da Gameloft que eu joguei e achei incríveis, como Alien Quarantine, Gangster, Nova e Asphalt, mas tem uma franquia que me marcou muito, e eu nem pude jogar ela, não totalmente, e eu tô falando da franquia de Assassin's Creed. Eu lembro que no meu Nokia da época vinha um dos Assassin's Creed instalado, mas não era a versão completa do jogo, era só uma demo e caso quisesse jogar a versão completa tinha que comprar. E bom, a minha mãe nunca me deu dinheiro pra comprar joguinho no celular quando eu era criança, então eu tinha que me contentar em jogar só uma breve demo por alguns minutos. Eu lembro que eu jogava essas demos quase todos os dias e tentava avançar o máximo possível no tempo que a demo permitia. E eu também lembro que eu fazia a mesma coisa com Asphalt, que vinha instalado. Talvez até tivesse um jeito de jogar esses jogos de graça, mas eu era uma criança meio burra e não sabia mexer direito com a tecnologia. Infelizmente, eu sou assim até hoje, sendo praticamente uma idosa confusa com a tecnologia. Mesmo assim, uma coisa é fato. Eu teria sido uma criança muito feliz jogando os Assassin's Creed da era Java. Porque tem isso, eu posso jogar os Assassin's Creed no meu PC hoje em dia, mas não é a mesma coisa que jogar a versão Java num celular de botão. Por isso eu nem me dou o trabalho de procurar um emulador para tentar jogar. Pelo fato de eu não ter tido nenhum console, nenhum PC na infância, os jogos de celular eram o meu maior entretenimento. E até mesmo depois de ganhar um PC, eu ainda era viciado em jogos mobile, até quando surgiu o Android. Tem até um jogo que eu jogava no meu Nokia que era sobre porcos e o apocalipse. Eu sei, parece estranho, mas era um jogo de puzzles muito divertido. O nome dele é Apocalipse. E pelo que eu vi, ele sobreviveu ao fim da era Java e tá disponível para download na Play Store. Mas ele tá um pouco diferente, obviamente, e por isso eu não tive vontade de jogar. Mas quando a Gameloft lançou uma coleção com jogos clássicos, eu tive que zerar Diamond Rush tudo de novo. E por mais que não tenha sido a mesma coisa, ainda assim foi bom poder matar a saudade. Hoje em dia, por alguma razão, a Gameloft Classics não está mais disponível para download, a não ser que tu dê uma de Luffy, se é que você me entende. E eu acho isso muito triste, porque quando batia a saudade eu gostava de baixar e jogar um pouco. Conclusão. Caso não tenham percebido, eu me inspirei em um outro vídeo para falar sobre esse tema. Esses dias eu assisti novamente um vídeo do Bruno Hatak em que ele fala sobre jogos mobile da época, o que me motivou a falar sobre a minha experiência com isso, já que eu acho o assunto muito interessante. Na verdade, eu me inspiro muito nos vídeos do Bruno Hatak, principalmente falando sobre assuntos nostálgicos. Eu tô falando muito sobre a minha saudade dessa época, mas dessa vez não é de um tempo que eu não vivi. Muito pelo contrário, eu vivi essa experiência dos jogos mobile Java. E eu queria isso de volta. Não apenas os jogos em si, mesmo sendo parte fundamental, mas o sentimento da época. Eu sinto muita falta da época em que as coisas pareciam menos complicadas, em que a minha preocupação era chegar da escola, almoçar e ir direto pro celular pro mundo dos jogos. O que é engraçado é que chegou a ser normal muitas crianças atualmente viverem isso, mas por como atualmente é muito mais difícil se desprender das telas. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso. Hoje em dia eu não passo tanto tempo no celular, e se eu quiser jogar algo, eu acabo optando pelo PC ou pelo console. Mas eu tenho sentido uma certa vontade de jogar algum joguinho no celular. Não necessariamente de Java, mas um joguinho casual em que eu possa dedicar algum tempo do meu dia só pra isso. Pois é, mais um vídeo falando sobre o sentimentalismo que eu tenho pela passagem do tempo. Mas dessa vez eu contei sobre algo que eu vivi de fato. E eu espero que quem não viveu nessa mesma época tenha entendido pelo menos um pouco como as pessoas da minha faixa etária lidavam com o máximo de tecnologia que tínhamos na infância. Eu espero que tenham gostado e comentem mais sugestões de vídeo. Sejam temas mais filosóficos ou mais tangíveis, como jogos, filmes e coisas que vocês curtem e gostariam de me ver falando aqui. Também não se esqueçam de se inscrever no canal. No mais, é isso. O meu nome é Estelmi e tchau!